Imagina um cara que por fora, aquele sonho americano embrulhado para presente. Talento absurdo, time gigante, dinheiro entrando, estádio gritando seu nome, contratos milionários e por dentro um emaranhado de raiva, impulsos, segredos e escolhas que parecem pontos dados no escuro. Daqueles que você só entende quando vira o bordado de avesso. E aí do nada o nome dele deixa de estar no placar e passa a estar nos jornais. Primeiro como um boato e depois como uma investigação, até que chega aquele momento em que o mundo inteiro para e pensa: como é que um atleta no auge cai assim? E o mais estranho, quanto mais você puxa essa linha, mais aparecem nós que estavam escondidos faz tempo. Hoje a gente vai costurar ponto a ponto a história de Aaron Hernandez. Então vem comigo até o final desse vídeo. Olá, bem-vindos ao meu canal de True Crime, eu sou Vanessa Greco e aqui a gente mergulha em histórias reais, crimes misteriosos e discute o bastidor do comportamento humano. Toda semana tem 2 vídeos novos pra você e se você curte esse tipo de conteúdo já deixa aqui o seu like, se inscreve e aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo. Também pode clicar no botão de hypar o vídeo se ele aparecer pra você aqui. Ajuda muito a entregar o vídeo pra outras pessoas, assim como comentar sempre que puder, nem que seja somente um emoji. Me segue lá no Instagram, onde eu compartilho quando tem vídeo novo e outras curiosidades sobre o mundo do True Crime. E a minha voz tá acabando, gente, que horror. Pera que eu preciso beber uma água. E eu nem fumo. Quer enviar o seu relato sobrenatural para ser contado no canal? Tem uma boa história da família, premonição, lenda urbana, algo que aconteceu e nunca soube explicar? Manda para o e-mail relatosdagreco@gmail.com. Chega de recados, agulha na mão, respira fundo e vem comigo até o último ponto. Aaron Joseph Hernandez nasceu em Bristol, Connecticut, em 6 de novembro de 89. E antes da gente falar do NFL, do Patriots e de manchete, a gente precisa falar de base, porque tem gente que cresce com o chão firme, né? E tem gente que cresce como se estivesse sempre pisando num tapete que pode ser puxado a qualquer momento. O Aaron, ele era talentoso, muito cedo, daqueles que quando entra em campo você percebe que ele tem algo diferente. Só que talento não é escudo. E segundo perfis e retrospectivas da época, a adolescência dele foi marcada por uma dinâmica familiar pesada e por um antes e depois muito claro. A morte do pai, quando ele ainda era jovem, foi um evento citado como divisor de águas por várias reportagens e análises sobre a trajetória dele. E aqui já entra um detalhe importante para nossa história. Quando alguém cresce aprendendo a engolir coisas demais por dentro, às vezes o que sai para fora não é tristeza, é explosão. Como o Aaron, muita gente ao redor dizia que existiam sinais, alertas, red flags e que foram sendo empurrados para baixo do tapete. Porque ele era bom demais no campo, né? Então a gente pula a parte de que ele pode ser um assassino. É um absurdo, né? Ele vai para a Universidade da Flórida, joga pelos Florida Gators, entra num ambiente de futebol americano universitário que é praticamente uma indústria. Pressão, idolatria, festa, um tipo de impunidade que quando acontece, quase sempre acontece por um motivo. O cara dá resultado. Em 2010, ele chega à NFL, é escolhido pelo New England Patriots e aí tudo acelera. O nome cresce, ele vira peça importante, aparece em jogo grande, em vitrine grande. A imagem pública é atleta jovem, promissor, carismático, aquele tight end que parece que vai ficar anos no topo. E tem um ponto que as matérias lembram. Ele chega a assinar um contrato grande, muita grana, sabe? Muita expectativa de futuro, garantido. Uma vida que por fora parecia uma linha reta, sabe? Casa, fama, família, carreira. Só que linha reta em True Crime é raridade. Agora a gente puxa a linha para o nome que muitas vezes vira só uma notinha ali no rodapé. Mas não deveria, tá? Odin Lloyd. Odin era um jogador de futebol americano semi-profissional, conhecido por quem convivia com ele como um cara querido, jovem, com a vida plena pela frente. Ele tinha 27 anos quando foi morto. E um detalhe que conecta as duas vidas e que aparece repetidamente nas reportagens. O Odin se relacionava com alguém do círculo íntimo do Aaron. Ele estava ligado à família da noiva do Hernandez, ou seja, ele não era um desconhecido aleatório no caminho. E quando eu falo isso, pensa comigo. Em muitos crimes, o mais assustador é justamente isso, a proximidade. Não é um vulto no beco, é alguém que entra na sua casa, senta no seu sofá e conhece o seu nome. O corpo do Odin é encontrado numa área industrial em Massachusetts, perto da casa do Hernandez, e a investigação começa a juntar as pontas como quem encontra fiapos de linha no chão e percebe que alguém tentou varrer, mas deixou um rastro. E aí entram as coisas que, em casos assim, sempre pesam.
Imagens de câmera, registros, reconstrução de deslocamento, detalhes de horários, aquela costura fria da polícia tentando transformar caos em sequência lógica. A própria CNN chegou a apresentar reconstruções desse tipo em materiais de arquivo, transcrições sobre o caso. O que era no início um choque vira uma discussão direta. Em 26 de junho de 2013, o Aaron Hernandez é preso e acusado de homicídio relacionado à morte de Odin Lloyd. E as reportagens destacam o impacto imediato. O Patriots o dispensa rapidamente depois da prisão. Não tem vamos esperar, é corte seco, fim de conto de fadas. E aqui tem uma sensação muito específica. Você consegue imaginar um atleta que até ontem tinha rotina de treino e jogo e de repente está num tribunal com algemas, sendo chamado pelo nome completo, sem uniforme, sem torcida, sem nada. E a acusação não vem sozinha. Aparecem também menções a acusações, itens relacionados a armas no processo. Ou seja, não é um caso simples, limpo, um ponto. É um bordado cheio de linhas cruzadas. E em histórias assim, raramente existe um único personagem em cena. Outros homens entraram no radar como coadjuvantes perigosos, gente do círculo dele, gente que teria participado, ajudado, encoberto ou pelo menos transitado perto demais do fogo. Alguns acabaram respondendo por participação, condutas relacionadas com desfechos diferentes ao longo dos anos. Ou seja, né, andava com uma turminha bacana. E aqui a sensação é aquela. Quanto mais você puxa, mais aparece que o Aaron vivia duas vidas ao mesmo tempo. Uma no campo, outra fora dele. Em 2015 acontece o julgamento principal, ligado ao caso do Odin Floyd, e o resultado é pesado, a condenação foi com prisão perpétua. E pensa no simbolismo, um cara que tinha teoricamente tudo, preso para sempre. Mas ainda não acaba. Em paralelo, existia um outro caso que rondava o nome dele. Um duplo homicídio em 2012 em Boston. E isso vira outro grande capítulo da história. Em abril de 2017, o júri absolve o Aaron Hernandez desse duplo homicídio, mas ele é condenado por posse ilegal de arma, recebendo pena adicional. Ou seja, mesmo absolvido ali, ele continuava preso por causa da perpétua do caso Odin Lloyd. E agora vem uma parte que parece roteiro de série, mas é vida real. Poucos dias depois desse veredito, acontece o fim. Em 19 de abril de 2017, o Aaron Hernandez é encontrado morto na prisão em Massachusetts. As autoridades trataram como morte por enforcamento na cela. Ele tinha 27 anos. E é impossível não notar a ironia cruel. 27 anos, a idade em que muita gente está começando a vida adulta de verdade, e ele estava no capítulo final. A ABC descreveu o período dele sobre custódia e prisão e como ele passou anos entre cadeia do condado e unidade de segurança máxima. Depois da morte, algo muda o rumo da conversa pública. O cérebro do Hernandez, ele vai para estudo e pesquisadores ligados ao Centro de CTE da Universidade de Boston divulgaram que ele tinha um quadro de CTE extremamente severo para alguém tão jovem. Algo que gerou debate enorme sobre futebol americano, trauma repetitivo e comportamento. Claro que eu fui pesquisar o que era essa doença, né? É uma condição neurológica progressiva causada por traumas repetidos, mesmo que leves ao longo do tempo. Não precisa ser uma concussão grave, toda vez pancadinhas frequentes já conta. Ela faz o cérebro degenerar aos poucos, afetando comportamento, emoções, memórias e raciocínio. Os sintomas geralmente aparecem anos depois, às vezes só na meia-idade, tá? São mudanças de humor brusco, irritabilidade agressiva, agressão, depressão profunda, impulsividade, dificuldade de memória, confusão mental, problema de julgamento, paranoia e, em estados já avançados, a demência. O diagnóstico definitivo só é possível após a morte, com análise do cérebro. Em vida, os médicos só conseguem falar em suspeita clínica com base em histórico de traumas, sintomas e exames que excluem outras doenças. E por que CTE é tão falado no True Crime, né? Porque ele afeta o controle de impulsos, diminui a empatia, prejudica o julgamento moral, pode aumentar o comportamento violento e ou autodestrutivo. Mas atenção, CTE não transforma alguém automaticamente em criminoso, tá? Aqui eu vou ser bem clara do jeitinho que eu sei que você gosta. Explicar não é desculpar, tá? Uma condição neurológica pode ajudar a entender impulsividade, agressividade e depressão, mas não apaga a responsabilidade, nem ressuscita a vítima, nem consola a família. Só que o caso vira um espelho de várias coisas ao mesmo tempo.
A cultura do esporte que passa pano para talento, o silêncio emocional, o dinheiro que compra a imagem e o tanto de gente que viu sinais e não segurou a linha antes do tecido rasgar. E ainda tem um capítulo jurídico bizarro, né? Que depois da morte dele, houve uma decisão que na época aplicou uma doutrina antiga que você pode anular condenações quando o réu morre antes de esgotar os recursos. Isso gerou uma revolta e debate, inclusive porque para a família da vítima parece uma segunda violência. Como assim a condenação some? Tipo, ele ficaria como uma pessoa que nunca matou ninguém. Mas alguns anos depois, a Suprema Corte de Massachusetts revisou esse entretenimento, é ótimo, né? Revisou o entendimento e tratou o tema como ultrapassado e o Estado acabou restabelecendo a condenação de Hernandes. Ou seja, até depois do fim, o caso continuou vivo em tribunal, no debate público e na cabeça das pessoas. O caso Aaron Hernandes é daqueles que deixam um gosto amargo porque ele não é um monstro que apareceu do nada. Ele é um retrato de como um conjunto de coisas pode se somar até virar tragédia. Trauma mal resolvido, ambiente permissivo, fama, violência normalizada, impunidade cotidiana e a certeza de que nada vai acontecer até acontecer. E no meio disso tudo, tem um nome que nunca pode virar detalhe. Odin Lloyd, um cara de 27 anos, com família, com vida que virou o preço final de uma história que poderia ter sido interrompida muito antes, se alguém tivesse puxado o fio certo na hora certa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e vamos discutir um pouco mais sobre aqui nos comentários. Eu, particularmente, nunca entendi jogo de futebol americano, já tentaram me ensinar trocentas vezes. Eu acho chatíssimo aquele bando de homens se jogando um em cima do outro. Não entendo, não gosto. E agora que eu soube ainda que dá essas paranoia aí, sou mais contra ainda. Olha eu contra o esporte. Mas, gente, que esporte de macho bruto, coisa estúpida. Vou ser cancelada? Talvez. Paciência, paciência. Essa é a minha opinião sobre futebol americano. Gente, tudo tem regra chata que não dá pra entender nada. Que inferno. Vai jogar futebol. Ah, fora que chama, tipo, futebol americano. Futebol. Tipo, foot é pé. Ball é bola. Futebol é bola no pé. Os caras ficam com a bola na mão o tempo inteiro, eles chutam a bola 2 segundos só, e o negócio chama futebol, ainda vem criticar a gente que chama futebol, que é com a bola no pé o tempo inteiro de futebol. Ah, meu. E é isso, a história de hoje chegou ao último ponto, mas ainda temos muita linha pela frente, portanto, respira fundo. E até o próximo.